A próxima alunação no signo de Libra vai acontecer agora, dia 2 de outubro, às 15 horas e 49 minutos, do horário de Brasília. E falar dessa alunação é falar de um momento onde estaremos semeando assuntos, projetos relacionados às nossas parcerias, aos nossos compromissos, à nossa forma de se relacionar com a vida, com os outros, a maneira como a gente, enfim, busca um equilíbrio, né, tira o foco das nossas necessidades e procura interagir, né, com a vida, com as situações de uma maneira muito mais equilibrada, mais harmônica. É um momento bastante interessante, porque se trata de uma alunação que abrange os próximos 28, 29 dias e estará, de certa forma, influenciando nos próximos 6 meses, né, como comumente acontece quando se refere a um eclipse. E também fazendo uma referência a esse momento que a gente passou pela lua cheia, o eclipse lunar no signo de Peixes, que tem trabalhado algumas questões relacionadas ao nosso emocional, né, algumas questões de nível de bloqueio, de questões inconscientes que muitas vezes traz aí alguns impedimentos, né, impedem a fluidez, né, em harmonia com a vida, né, com o propósito de viver. A gente fala do eixo de Virgem e Peixes, então tem muito esse aspecto de servidão também. A gente acaba se tornando escravo das situações, das circunstâncias, né, dos hábitos. Então, de certa forma, isso traz uma frustração. O que eu tenho percebido, né, com as pessoas que eu conheço, né, e também com os consulentes, com pessoas que fazem consulta, é que é um momento assim bastante dramático, né, com relação às expectativas de vida das pessoas. Isso causa muita frustração, porque muitas vezes a pessoa ela tem medo, né, de, por exemplo, largar o trabalho e fazer uma transição de carreira, ou talvez traga algum tipo de drama com relação a por exemplo, né, trabalhar com aquilo que gosta ou se submeter a padrões relacionais dentro do ambiente de trabalho, né, que trazem algum tipo de desgaste. Então tem esses conflitos, sabe? A pessoa fica muito ali escrava, né, do trabalho, do hábito, independente, né, se só, às vezes nem se refere à questão profissional, né, mas assim, são dramas internos, né, que fazem a gente questionar a vida, né, nesse aspecto mais amplo, né. Então, gente que está numa pressão psicológica muito grande, porque se vê em conflito, por exemplo, o trabalho eu tenho que viajar, né, passo a maior parte do tempo e isso acaba me escravizando, porque eu não consigo pensar na minha vida emocional, né, não consigo pensar em outra coisa e fico ali condicionado porque preciso, né. Então tem esses dilemas também de aposentadoria, né, da pessoa que está querendo aposentar, está querendo, né, se libertar dessa obrigação e ter que esperar, né, ou enfim, são processos internos que nos trazem um questionamento, que nos trazem essa necessidade muitas vezes de olhar para dentro de si e ver realmente quais são as reais necessidades para ser feliz. Envolve escolhas e renúncias, envolve sacrifícios, sacro-ofícios, porque tem também aquela percepção da vida num aspecto mais amplo, né? E não dá pra gente resistir às mudanças, né? É o fluxo da vida. A gente não vê um peixe nadando contra a maré. E é essa proposta, inclusive, para os próximos 2 anos, né? Que é esse eixo onde estaremos vivenciando os eclipses, né, nesses próximos 2 anos. Então é muito interessante a gente já começar a ver o que a vida está nos propondo aí de redirecionamento, né, principalmente se conectando, né, com compaixão e tendo compaixão também pelas pessoas, porque vamos combinar, né, a gente tem um eclipse solar agora no signo de Libra, então para que a gente trabalhe esse aspecto mais afetivo, amoroso, né, a gente precisa também saber se colocar no lugar do outro. E esse mapa, ele está bastante interessante nesse sentido, porque ele está acontecendo ali conjunto a Lilith, está conjunto a Mercúrio, né, no signo de Libra, ou seja, é a questão emocional profunda, né, de saber se colocar no lugar dos outros e também ter uma escuta ativa. Porque veja bem, imagina você se relacionando com pessoas que não te escutam, que ouvem as suas dores e são indiferentes a ela. Você abre seu coração, você fala o que sente e a pessoa simplesmente ignora. Se coloque no lugar dessa pessoa. Né, veja como é doído para ela muitas vezes se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e se sentir ali, sabe, tipo, indiferente. Então é necessário que a gente tenha essa sensibilidade, né, porque eu aqui, né, vindo falar com vocês, né, e tendo que ouvir muitas vezes as dores das pessoas, é um lugar que eu me coloco, né, sabendo que o que eu digo, né, ela pode fazer a diferença, né, numa situação específica de que a pessoa está confiando, né, a mim, né, a sua dor. Então eu me sinto privilegiada por isso, sempre agradeço muito aos meus consulentes, né, as pessoas que confiam no meu trabalho, porque para mim é um privilégio, é uma forma de honrar aquilo que eu faço e reconhecer, e eu me sinto muito privilegiada por isso, né, mas tem também aquela questão de que no mundo de hoje as pessoas elas estão tão individualizadas, assim, tão egoístas, né, que elas não sabem ouvir o outro, elas só sabem falar de si, e isso é muito dolorido. Então, se a gente pensar, né, em Lilith como a lua negra, né, aquela energia de muitas vezes estar ali entrando, né, nas profundezas, né, de muitas coisas que estão aterradas e expor aquilo,
e a pessoa se mostrar indiferente, né? Muitas vezes uma pessoa que você confia, que você tem muito carinho, muito amor, né? Então isso pode ser algo assim extremamente difícil e doloroso, né? Para quem passa por isso. E a gente tem o conflito, né, de Marte no signo de Câncer, fazendo uma quadratura com esses luminares. Então, se tocar numa ferida muito profunda, pode gerar uma dor muito grande, pode cavocar ali, cutucar a onça com vara curta e gerar uma reatividade assim extremamente dramática, né? Vamos lembrar que Marte em Câncer, né, ele tem essa coisa de se proteger, de proteger o que sente, de lutar por aquilo que sente, né, com relação à vida, e muitas vezes falar sobre pode ser algo que machuque, traga uma dor, né, você colocar o dedo numa ferida, mas também tem um potencial transformador, porque esse mesmo Marte, ele está fazendo um trígono com Vênus em Escorpião, né, e também tem o trígono com Saturno em Peixes. Então, se tivermos paciência, se tivermos essa sensibilidade de se colocarmos no lugar dos outros, muitas vezes, né, quando forem ativados esses gatilhos, né, emocionais, existe um potencial, uma potencial regeneração, transformação, né, libertação daquilo que de alguma forma poderia estar te aprisionando, né, entalado, né, engasgado dentro do peito. Então, é muito interessante ver nesse sentido, por esse ângulo, né. O eclipse solar, o Sol está eclipsado, né, a gente tem a Terra, né, no nosso momento presente. A gente tem a Lua e a gente tem a posição do Sol, né? A Lua, ela está eclipsada, né? Porque existe uma conjunção, no nosso ponto de vista, né? Na nossa percepção, a Lua fica entre a Terra e o Sol. Então, quando existe essa sombra, né? Que tampa, a Lua tampando o Sol, como se existisse a necessidade da gente ter maior clareza de questões que estavam até então obscurecendo os nossos caminhos, porque a gente fala do Sol, a gente fala de consciência, a gente fala de luz, a gente fala de direcionamento, né? Então, o nó do Sul é deixar padrões comportamentais do passado que já não estão mais alinhados com aquilo que eu tenho como objetivo de vida, né? E ter uma mudança de dentro para fora, né? Uma mudança que impacte na maneira de perceber, de ver a vida, né? E que traga realmente esse alinhamento, né? Com a minha verdade, né? Com aquilo que eu busco, com o meu propósito, porque é isso que se trata o Sol, né? Então, o Sol em Libra, ele vai trazer esse momento de renascimento, né? Para que a gente possa estar alinhado com essa verdade e romper com padrões comportamentais que já não ressoam, né, com tudo isso. E quando a gente envolve a Lilith, envolve Mercúrio, né, fala dessa ideia de acordo, né, de acordo. Então, é necessário que exista um diálogo franco, sincero, honesto, né, que resolva questões que estão por muito tempo obscurecidas, né. A gente tem vários aspectos que nos direcionam para esse propósito. E a ideia de a gente estar num momento assim, onde tem toda essa sensibilidade, né, tem toda essa busca, né, de resolver questões que tragam de certa forma uma satisfação, né, porque Libra, né, regido por Vênus tem toda essa ideia de prazer pela vida, né, por aquilo que se quer, e é importante a gente saber que a gente não é feliz sozinho, né, seja qual for o tipo de relacionamento, seja uma amizade, seja a forma como, né, a gente interage num curso, nas nossas relações familiares, na nossa vizinhança. É muito mais poderoso, né, a gente ter com quem contar, né, e a gente só tem esse privilégio, né, se a gente oferecer uma parceria ali, uma segurança, né, para as pessoas que confiam a mim. Então, a partir desse momento, né, que eu identifico ali, né, um potencial, uma segurança, né, uma parceria que eu posso contar, então existe essa retribuição, né? Porque é natural que isso aconteça, né? Da gente querer retribuir o carinho, o agrado, essa gentileza. Então, uma temporada de gentileza é uma temporada de reciprocidade, é uma temporada também que eu falo se eu gosto ou se eu não gosto, né? Mas tudo assim de forma muito sutil, porque Libra é harmonia, né? É equilíbrio. Então, que a gente possa trabalhar esse lado de busca pela harmonia, pelo equilíbrio, né? Muitas vezes envolvendo o emocional e racional, a ponderação, a paciência, a resiliência, né? Porque se trata de um período onde a gente tem que saber conciliar, né, todos esses aspectos do nosso ser. Saber reconhecer que nem sempre eu vou estar certa, nem sempre eu vou estar errada, né? Que a gente está sujeito a erros, mas tem coisas que nem vale a pena, né? Que, tipo, ficou lá atrás, no passado, então já não influencia na minha vida, nas minhas escolhas, e vida que segue. Olhe pra frente, não fica presa a culpas, a ressentimentos, a mágoas, que isso às vezes não tem nada a ver, né? É só uma questão de vaidade, né? Então, saber ter esse olhar, né, com o que realmente importa. O que realmente importa na minha vida hoje, né? O que eu posso fazer de melhor por mim e por aqueles que estão ao meu entorno, que eu amo, que me interessam, que vale a pena, né? Eu buscar
manter essa sinceridade, essa honestidade, né, de confiar em mim, as suas dores mais profundas, né, a confiar a mim, né, aqueles momentos de maior vulnerabilidade, para que a pessoa se sinta, né, apoiada, se sinta, enfim, né, saber reconhecer todas essas facetas, né, de nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar 100%, e que faz parte, né, a nossa vida ela tem essas oscilações, e quanto mais consciência disso tivermos, né, maior a nossa capacidade também de resolução. Mas, enfim, né, eu acredito que essa alunação ela vai ser assim, bastante importante, né, para aquilo que a gente está semeando, o que a gente está semeando, né, nas relações que a gente, né, tem cultivado, né, o que precisa mudar e como isso pode impactar de forma positiva, né, vamos poder assim, trazer o melhor de todo esse potencial. E o potencial aqui é por transformação e sensibilidade.